Eu inicialmente quero muito agradecer o convite para estar aqui nesse evento, né? Para mim, todo mundo vem aqui e hoje está contando um pouquinho de história. Eu acho que com a minha cabeça branca eu posso contar um pouquinho de história também. Eu preciso contar essa história, né? Porque assim, hoje nós estamos assistindo aqui essas palestras, mas o prazer que tem me dado ouvir isso, ouvir de vocês, ouvir de produtores, ouvir de empresários, a valorização da atividade microbiana no solo, não tem como descrever isso, entendeu? Porque eu comecei a minha carreira, eu me formei em Lavras, né, em 1985, e lá eu fiz o meu mestrado. Depois, em 89, eu vim para o IAPAR, né, fui contratado no IAPAR para trabalhar com microbiologia do solo. E aí, desde aquela época, depois eu fiz o meu doutorado em Piracicaba com um sanduíche na Alemanha, mas assim, nós, os microbiologistas, tem vários aqui, a gente nunca teve um espaço que nós estamos tendo agora para poder apresentar os nossos dados, apresentar as nossas ideias e tentar explicar os sistemas da maneira como eles devem ser interpretados, né, com os 3 fatores, químico, físico e biológicos. Então, vem daí essa minha alegria de estar aqui hoje e assistindo tudo isso e participando dessa discussão. Eu peguei essas definições aqui, e aí até eu peço desculpa se quem escreveu isso estiver aqui, mas eu peguei, não me lembro direito se foi no site do GAS, né, ou em alguma das lives que eu assisti do GAS, acompanhando o trabalho de vocês, tentando conhecer um pouco melhor, e eu achei profundamente boa essas definições, né, porque a gente está falando aqui de agricultura sustentável, mas nós temos que olhar os princípios da agricultura conservacionista, e isso estava escrito lá dessa maneira: prática de modelos integrativos que harmonizem práticas, manejos e insumos, visando aproveitar de forma eficiente e lucrativa os serviços ecossistêmicos, para produzir alimentos saudáveis, conservar o solo, a água e a biodiversidade e sequestrar carbono atmosférico, né, e todos os efeitos que isso tem. E quais os fundamentos disso, né? A primeira fase, base científica. A gente precisa muito da base científica, né? Não nos é possível entender esses sistemas tão complexos como eles são, sem ter a base científica. A observação e prática dos princípios naturais e os fluxos de massa e energia dos agroecossistemas tropicais, que é o que a gente está vendo aqui, experiências práticas, que muitas vezes se somam e vão explicando os sistemas. A biomimética, a biologia e a microbiologia e a mineralogia. Muita gente aqui pode não saber o que é a biomimética, mas a biomimética é o entendimento de interpretar os fenômenos da natureza, da vida, né? É de mimetizar aqueles fenômenos. Então, é importante isso. E, por último, colocar nessa equação extremamente complexa os valores humanos e a ética na produção de alimentos. Então, assim, perfeita essa colocação, e é nesses princípios que a gente vem há tantos anos já trabalhando com a biologia do solo. E aí, eu só queria fazer um parênteses aqui, porque, infelizmente, né, o convite que foi feito para mim fechou a minha janela, né, porque eu trabalho com biologia do solo, microbiologia do solo há muitos anos, e a gente tem procurado, desde que nós viemos aqui para o IAPAR, agora IDR, o IAPAR teve aquela visão lá atrás, em 1990, de que a biologia do solo, a microbiologia do solo era importante no processo, e contratou eu, mais a Diva, que apresentou aqui hoje, e o colega Elcio Balota, nessa visão de que a biologia, a microbiologia do solo ia ajudar a explicar e a melhorar os sistemas. Isso aconteceu lá em 1990. E nós viemos trabalhar aqui com isso, né? Só que hoje, no convite aqui, pediram para eu falar de micorrizas, né? Que é um componente pequeno dentro desse universo todo da atividade biológica no solo que está sendo discutido aqui hoje. Mas eu tenho toda a formação nisso, né? Eu trabalho, o meu doutorado foi nisso também, então eu vim dar a minha contribuição aqui com vocês, tentar dirimir dúvidas e explicar o que a gente pode realmente fazer do ponto de vista prático e efetivo sobre a atividade desses fungos no solo.
Eu não sei se todo mundo conhece, mas nós estamos falando aqui de micorrizas arbusculares, né? Então, mico do grego fungo, rhiza, raiz, né? Então, eles são fungos simbiontes obrigatórios das raízes de plantas, cuja associação mutualística se caracteriza pela formação de células no córtex das raízes e uma estrutura fúngica denominada arbúsculo. Daí o nome, micorrizas arbusculares, né? E aqui, nessa definição, tem um ponto muito importante que às vezes passa desapercebido, que é a questão dos simbiontes obrigatórios. Vocês vão entender um pouquinho mais à frente, mas isso limita muito, do ponto de vista até hoje, nosso, da utilização dessa tecnologia. Eu vou explicar mais adiante. Então, o sistema acontece mais ou menos assim. Aqui tem um corte de raiz, né, com as estruturas, a epiderme, o córtex, a endoderme e xilema. O que acontece? Esses fungos, eles estão presentes no solo na forma de esporos, e esses esporos, então, germinam, né? Eles germinam e, assim, eles não têm um direcionamento, eles não têm uma atração pelas raízes, a não ser aqueles sinais que a raiz emite para eles, né? Então, quando a raiz emite os sinais, ele emite um apressório, as hifas penetram entre as células e vão produzir as estruturas, no caso, as vesículas e os arbúsculos. E a partir, então, do estabelecimento desses fungos na raiz, ele volta para o solo, né, para completar seu ciclo e emite o seu micélio, o micélio extraradicular. E aí está a beleza da coisa. Quando ele emite esse micélio no solo, ele então passa a absorver fósforo que está no solo, na solução do solo, ou fósforo orgânico, e trazer aquilo para a planta. Na medida em que ele traz aquilo para a planta, que ele transfere o fósforo para a planta, ele absorve da planta carboidratos, ele recebe da planta carboidratos que ele precisa, né? Então, é uma simbiose perfeita, e ele e o fungo é um simbionte obrigatório. Então, esquematizando, né, a gente tem do lado esquerdo de mim aqui, uma raiz não micorrizada, com seus pelos radiculares. O Telmo mostrou bem a importância dos pelos radiculares no processo de absorção de nutrientes pelas plantas, mas esse processo pode ser muito maximizado quando a raiz está micorrizada, que é a raiz do lado de lá. Vocês conseguem ver bem aí o micélio amarelinho, né? Que seriam pequenos fragmentos de fungo, né? Que vão aumentar muito a área de absorção das raízes. E aí, no esquema, como é que essa transferência acontece, né? Esse micélio que sai da raiz em direção ao solo, ele vai absorver o fósforo inorgânico e nessa estrutura chamada arbúsculo, ele vai transferir para as raízes de planta. Essa estrutura arbúsculo, eu procuro usar bastante essa figura, é como se você colocasse a mão dentro de uma bexiga, o fungo ele não invade a célula, ele cria uma zona de atrito, de contato muito grande com a célula, e aí, ali acontecem as trocas. Bom, calculando, né, para vocês terem uma noção disso, em termos de comprimento de raiz, o que a planta ganha, porque as hifas são muito finas, só que elas são milhares, né? Então, a gente calculando numa forma matemática bastante interessante, a gente pode dizer que a superfície de uma raiz micorrizada pode ser aumentada em até 1.800%, com todo esse micélio, esse tecido fúngico que está ali ao redor das raízes. E sendo que, em média, 1% de aumento da superfície de absorção das raízes resulta em mais de 150% de aumento do influxo de IP. Então, para vocês verem que uma planta micorrizada, ela tem muito mais habilidade, ela tem muito mais condição de se desenvolver do que uma planta não micorrizada. E aí, agora que vocês já sabem, né, eu acho importante falar isso aqui, porque micorrizas arbusculares não são ectomicorrizas.
a gente não consegue ver as micorrizas, né? Então, muitas vezes eu tenho visto na internet o pessoal falando da atividade biológica no solo, dizendo, olha aqui tem micorriza, e mostrando micélio fúngico. Micorriza não se vê. As hifas de fungo são muito pequenas e frágeis, e qualquer movimentação de raiz, elas se desmancham, e não é possível ver, só no microscópio. As micorrizas que a gente vê são as micorrizas dos pinos, são as ectomicorrizas, né, que elas formam essa estrutura esbranquiçada aí do lado direito de vocês, e estou me invertendo aqui. E elas formam essas estruturas ramificadas e esbranquiçadas na ponta das raízes, né? E aí você consegue ver. As micorrizas arbusculares, só através de análise em laboratório você vai poder ver. Aí do lado de cá nós temos uma raiz colonizada, corada, a gente usa um corante, né? O tecido fúngico fica todo azulado e a gente pode ver. E aí vocês veem uma raiz bastante micorrizada e embaixo, num aumento maior de microscópio, a estrutura, os arbúsculos, que é como se fosse uma árvorezinha dentro da célula, que é uma região de muito contato com a célula onde as trocas acontecem. Bom, aí mais um detalhe dessas raízes, né? Algumas vezes, e muito raramente, a gente consegue ver naquela figura acima do lado direito, uma raiz com micélio, mas isso só em lupa, por conta de que esses esporos específicos desse fungo são um pouquinho maiores. As vesículas, que são estruturas de armazenamento do fungo, onde ele guarda os carboidratos para ele, né, para a reserva, estão na foto de cima, e embaixo mais um detalhe dos arbúsculos. Bom, então, esses fungos praticamente colonizam a Terra há milhões de anos, né, praticamente com o desenvolvimento das plantas. Hoje nós temos cerca de 327 espécies descritas, e aí tem essa capacidade desse fungo, essa característica que ele coloniza a maioria das plantas, né? Quase 99% das plantas, se a gente considerar angiospermas e gimnospermas. E a classificação deles é baseada na estrutura dos esporos, ou hoje, com a biologia molecular, a gente consegue traçar o perfil psicológico desses organismos. Recentemente, para a gente ter uma ideia dessa diversidade, um trabalho agora publicado em 2020 pela Leonor Costa Maia, lá do Recife, com base em levantamento bibliográfico da nossa diversidade, eles conseguiram, então, traçar esse panorama da diversidade desses fungos no Brasil, nos diferentes ecossistemas, né? No Pampa, Pantanal, Caatinga, Cerrado, Floresta Atlântica e a Floresta Amazônica. Para vocês terem uma ideia, a nossa região aqui do Paraná, né, que é abrangida no bioma Mata Atlântica, é desses ecossistemas levantados, e surpreendentemente, né, em relação à Amazônia, a mais diversa até o momento pelos registros que nós temos, né? E assim, existem micorrizas que são comuns aos diferentes ecossistemas, e algumas delas que são típicas de ecossistemas. Por exemplo, na Amazônia, a gente tem 11 espécies lá em cima, não consigo apontar aqui, mas no cantinho de cá, né, que são exclusivas da floresta amazônica, e na Caatinga tem mais algumas. Quer dizer, existe uma diversidade, e ela muitas vezes está muito relacionada ao bioma em que ela está presente. Então é muito importante que a gente conheça essa diversidade e consiga mantê-los, porque a gente vai entender melhor os benefícios que esses organismos trazem para as plantas e para os nossos agrossistemas. Como que esses organismos são mantidos, né? Nós temos coleções, o IAPAR tem uma coleção, nós temos lá isolados, né? Muitos isolados, nós temos diversas espécies de quase todos os gêneros, né? E essas espécies são mantidas em vasos de cultivo, que são aqueles vasos lá em cima, que a gente usa braquiária, que é uma gramínea que ela é boa hospedeira para os fungos, no qual os fungos se multiplicam muito bem. Além disso, lá no IAPAR nós temos coleção de risóbio, né, que são os micro-organismos relacionados com a fixação biológica de nitrogênio, a coleção de microalgas, que a doutora Diva mostrou hoje aqui, e vocês estão percebendo a importância de manter esses organismos caracterizados em coleção, porque o que a gente sabe da biota ainda é muito pouco, nós estamos descobrindo os processos e avançando nesse conhecimento.
Existe uma coleção particular na FURB, aqui em Joinville, né? Ela presta um serviço de fornecer o inóculo básico para quem tem interesse em multiplicar. Existe uma coleção da Embrapa, Agrobiologia, que também presta esse serviço. Quem quiser obter o inóculo puro, de espécie pura, pode conseguir com eles lá na Embrapa o material inicial. Bom, e quais são então os efeitos, né, das micorrizas para as plantas? Além desse aumento na absorção de fósforo, e aí ficou muito fácil a minha fala aqui, porque depois que a planta se nutre bem de fósforo, todos os outros benefícios são correlatos e são importantes. Por exemplo, uma planta bem nutrida tem mais condição de fazer fotossíntese, portanto ela vai crescer mais, ela vai produzir mais raízes, né, favorecimento no enraizamento, ela vai aumentar a sua eficiência na utilização e na absorção de outros nutrientes, ela vai modificar a relação entre as outras plantas, né? Ela consegue se desenvolver num ambiente comum, por exemplo, dos mix, aí, né? Favorecimento na absorção de água, uma planta com mais raízes, com micorriza, vai absorver mais água, vai estimular a microbiota de organismos associados à rizosfera, e aí vem todo esse efeito em cima da atividade biológica no solo, e também promover aumento na agregação, né, como já foi falado pelo professor Telmo e vários outros palestrantes anteriores a mim. Eu vou discorrer aqui os fatores de solo. O professor Telmo acabou de falar, e falou muito bem, a gente entendeu com bastante propriedade os efeitos de pH, disponibilidade de nutrientes, características físicas, né? E os fatores climáticos também ele abordou. Eu vou falar, principalmente para que a gente entenda, a questão da dependência micorrízica que as plantas têm, né? E o efeito do manejo, que é o meu objetivo aqui. Só que eu vou começar a correr, porque o relógio está andando e eu já vi que eu não vou conseguir falar tudo o que eu quero. Bom, a dependência micorrízica é uma relação entre a planta e o fungo, e aqui vocês podem ver que algumas plantas têm uma dependência muito grande de estabelecer essa simbiose com eles, com os fungos, né? E aqui nós temos uma planta de citros, né, do lado direito, lá num solo desinfestado, onde a gente eliminou toda a biota existente e inoculou um glomus claro, né? Olha o desenvolvimento da planta, olha onde a gente tirou os micro-organismos, ela praticamente usou as reservas que tinha na semente e não cresceu. Do lado de cá, nós temos os dois vasos, o solo natural, né? Na planta não inoculada, mas no solo nativo, tá? E na planta de cá, inoculada com o mesmo glomus claro no solo nativo. Vocês veem que o solo nativo, ela se desenvolveu e muito, né? Então, isso reflete a dependência que ela tem das micorrizas e dos micro-organismos que estão no solo. Mas no glomus claro, ela ainda houve uma resposta, ela respondeu, então ela tem uma dependência e ela tem uma afinidade com esse fungo especificamente está aí. Então, os citros, o café, várias plantas são altamente dependentes da micorrização. Isso está relacionado com o sistema radicular que elas têm. Aqui, no caso do cafeeiro também, né, uma relação muito grande de dependência. Embaixo, peroba rosa, né, a planta controle e diversas espécies de fungos. Vocês veem que há diferença no crescimento das plantas de acordo com a espécie de fungo, né, na peroba rosa. E no cafeeiro, vocês veem que alguns isolados, por exemplo, o primeiro heterogama, ele consegue produzir algum efeito, mas é bem inferior ao segundo, que é a margarita, que é uma espécie de fungo. Então, são relações que a planta mantém com esses fungos, que ela não consegue selecionar o fungo, ela não tem especificidade, mas com alguns ela tem uma relação melhor para a simbiose. E aí, então, eu vou falar para vocês o que a gente tem feito no IAPAR nesses anos todos, monitorando a atividade biológica em função do manejo do solo, né, e das culturas, que é bastante relacionado com o que o professor Telmo falou, mas agora na ótica da biologia. E eu vou apresentar para vocês os dados só de micorriza, mas a gente tem feito toda essa gama de monitoramentos de biomassa microbiana, de fixadores de nitrogênio, celulolíticos, nitrificadores e toda essa gama de organismos que a gente consegue monitorar no solo.
e depois eu vou falar da inoculação com micorrizas, né? Então, essa realidade desse monocultivo em plantio convencional, a gente já viramos essa página, né? Mas a gente às vezes usa isso como indicador ou como referência. E aqui um plantio direto com uma palhada de milho, já foi falada a importância da relação CN, né, de que a gente alternar as culturas com relações CNs diferentes é muito importante para a biota. E aí um plantio direto de palhada de trigo com soja, exemplificando esse efeito da relação CN. E aqui um cultivo consorciado de cafeeiro com plantas na entrelinha, com o objetivo de culturas de serviço, cobertura ou mesmo fornecimento de matéria orgânica e nutrientes. E pastagem também consorciada com leguminosas. Tudo isso vai trazer um efeito espetacular na atividade biológica do solo, especialmente nas micorrizas, né? Aqui, nossos resultados, monitorando então as micorrizas, no nossos plantios direto, né? Que hoje nós evoluímos para sistema plantio direto, mas a gente sempre observou aumento na micorrização das plantas quando a gente está trabalhando em plantio direto. E quanto melhor, mais qualificado esse sistema plantio direto, obedecendo aos 3 preceitos, melhor a micorrização. Aqui, os números de esporos, né, porque o esporo é uma estrutura de sobrevivência do fungo, a gente vê que no plantio direto, o número de esporos sempre é maior do que no plantio convencional. Quer dizer, ele se mantém no sistema, há uma variação aí em função da época, né, dos cultivos, mas ele se mantém no sistema. Em plantio direto, você tem um potencial de inóculo natural sempre maior quando você está fazendo plantio direto em relação ao plantio convencional. Aqui um trabalho interessante que nós fizemos lá no Mato Grosso, né, na região de Pedra Preta, Campos de Julho, Rondonópolis e Itiquira, foi uma orientação de mestrado que eu fiz lá, e a gente conseguiu avaliar a diversidade de fungos micorrízicos nesses 2 diferentes sistemas, plantio direto e plantio convencional, com diferentes épocas de prática, né, do plantio direto, de implantação do plantio direto, e diferentes situações. Por exemplo, pousio, uso de milheto no inverno, plantio direto com 5 anos, plantio direto com 8 anos, mas o que a gente observou em relação à diversidade de espécies de fungos micorrízicos arbusculares é que ela sempre foi maior quando a gente tinha o plantio direto, né? Então, reforçando essa ideia de que raízes, a alternância de raízes no sistema, ela é fundamental para a diversidade biológica no solo. Aqui um outro trabalho que a gente conduziu, isso lá em Londrina, né, onde a gente usava essas plantas de serviço, que a gente chama hoje, mas a gente falava na época do trabalho aqui, culturas de cobertura e adubação verde, e a gente tem exatamente um painel de plantas, né, leguminosas e outras, amendoim, calpi, mucunanã, mucuna cinzenta e crotalária, que são plantas que têm relação CN diferente e que têm sistema radicular diferente. E a gente queria saber se elas influenciavam ou não o cafeeiro positivamente crescendo ali do lado, né? Então, quando a gente extrai os esporos do solo, a gente já observava na lupa uma diferença na população de fungos micorrízicos que tinha quanto ao número de espécies, né? Vocês veem que na copa do cafeeiro tinha uma diversidade menor em relação nas culturas de cobertura. E tinha algumas espécies que aconteciam na cultura de cobertura que eram similares às que estavam no cafeeiro. E a gente queria saber se aquelas que estavam no cafeeiro, elas estavam vindo para o cafeeiro em função das plantas de cobertura. Quando a gente contou os esporos no solo, era gritante a diferença onde você tinha as plantas de cobertura, né, como ela aumentava o número de esporos no solo. E esse número de esporos, ele variava, né, em função da época e com as plantas que tinha ali no solo. E aí nós fomos, então, através da biologia molecular, ver se na raiz do cafeeiro a gente tinha os fungos que tinha nas leguminosas. Então, nós extraímos o DNA dos esporos, né, e por cada espécie, amplificamos e
corremos ali, a gente viu duas espécies que eram comuns no cafeeiro e nas leguminosas. Quando a gente extraiu as raízes, o DNA das raízes colonizadas, a gente viu que só uma delas estava na raiz e a outra não. Né? Então, assim, aquela que era comum, que estava na leguminosa, estava realmente no café, colonizando o café. Então, a leguminosa estava contribuindo efetivamente com a colonização do cafeeiro e com aquela diversidade. Os efeitos da erosão, tá? Nós estamos agora nos debatendo aí com a erosão, né? Esse é um problema que a gente já tinha contornado há muito tempo e que agora estamos discutindo. E aí nós temos um projeto que nós estamos mapeando os efeitos da erosão. Inclusive tem uma unidade de mapeamento aqui, aqui na estação aqui da Entre Rios da cooperativa. Né? E a gente monitorando, então, com terraço e sem terraço, a prática do terraço, a gente observa que nas áreas com terraço, a gente tem sempre mais esporos de fungos micorrízicos, quer dizer, o potencial de inóculo é maior. Nas áreas sem terraço, esse potencial é menor. E aí a gente observou, e isso é uma coisa muito importante e interessante, que nas áreas onde ocorre o escorrimento de água, a gente mediu os esporos, que se havia esporos ali, a gente observou um número grande de esporos. Aí, eu não consigo apontar aqui, mas as duas curvas embaixo ali é o período de escorrimento e as barras são os números de esporos. Né? O que acontece? Quando a parcela tem terraço, o escorrimento, quando há uma chuva de escorrimento, uma chuva muito forte, o escorrimento para antes da parcela sem terraço. Essa água de escorrimento que vai além, na parcela sem terraço, ela arrasta uma quantidade grande de esporos que nós conseguimos medir. E a gente está chamando isso de erosão biológica. Junto com esses esporos estão indo muitos outros propágulos de organismos que fazem parte da biota, que estariam contribuindo ali. Então, combater a erosão é importante não só pela questão do sedimento e da erosão em si, mas também pela questão biológica do solo, erosão biológica. Bom, aqui, o efeito de resíduos orgânicos. Né? Eu foquei aqui nos dejetos líquidos de suínos, porque nós temos uma grande produção de suínos no Paraná, e a gente tem as áreas agrícolas como uma destinação final desse resíduo. Nós não estamos, aqui nesse caso, nós não estamos trabalhando com uma atividade tão tecnificada quanto o nosso colega apresentou aqui dos dejetos de bovinos. Né? Assim, são agricultores que aplicam os dejetos diretamente depois da lagoa de decantação, diretamente na área. E o que a gente observou? A gente observou que há um efeito, e muitas vezes esse efeito é negativo, sobre a população de fungos micorrízicos. Né? E esse efeito é maior quando não é plantio direto, é plantio convencional. O plantio direto faz um efeito tampão nesse efeito negativo que a aplicação grande, exagerada, de dejetos líquidos de suínos causa nos micro-organismos do solo, nas micorrizas. Tá? Aqui também, na questão do micélio externo, esse micélio das micorrizas que a gente quantificou, há uma redução. E aqui também o número mais provável dessas unidades de colonização que a gente observou também no plantio direto, há uma redução nesses organismos no solo. Mas, quando a gente passa para uma aplicação desse dejeto líquido de suínos mais tecnificada, né, considerando o teor de fósforo no solo, no dejeto, porque o dejeto de suínos tem muito fósforo, né, a gente conseguiu e observou um efeito muito positivo de agregação do solo promovida, de produção de glomalina, produzida por fungos micorrízicos no solo, em função da aplicação desses resíduos. Quer dizer, quando essa aplicação, ela não é simplesmente um descarte, mas ela é uma aplicação tecnificada, considerando o teor de fósforo no dejeto, há uma contribuição para as micorrizas. E isso, a gente mediu também todos os outros indicadores microbianos, né, biomassa, nitrificadores, amonificadores, e acompanha, o comportamento deles é semelhante. Bom, com relação à inoculação,
Aqui, essa é uma ilustração, né? Porque eu falei para vocês que lá atrás, 20 anos atrás, ninguém nos queria ouvir. E a minha esposa, então, nós produzimos uma cartilha para a criança para explicar o que era micorriza. E ela ela fez esse desenho e eu vou mostrar para vocês a questão da obrigatoriedade, porque o que representa para a produção de inóculo o fato os fungos serem simbiontes obrigatórios. Então as micorrizas estão ali, parecem emojis, né? Mas se tivesse requerida propriedade na época, né? Hoje os emojis são muito parecidos, mas isso foi feito bem antes dos emojis. Quando a gente dá um zoom neles, você vê que tem uns que estão bem alegrinhos, outros estão assim mais ou menos, e um está triste. Quer dizer, existe um efeito bem interessante da planta. A planta seleciona uns que ela gosta e outros ela aceita, eles estão sempre ali. E esse é o ponto em que as plantas colonizam 99%, os fungos colonizam 99% das plantas, só que eles não se multiplicam em meios de cultivo artificiais. E esse é o ponto. São simbiontes obrigatórios. Ainda essa semana saiu na Nature essa matéria, onde ela fala pequenas células com grandes segredos. Esse é um segredo que o mundo inteiro procura até hoje e a gente ainda não consegue vencer. Qual que é os sinais e a relação desse fungo com a planta, que ele não consegue se multiplicar no meio artificial? E isso tem implicações muito importantes. Por exemplo, aqui são imagens do nosso laboratório lá, o fungo germina, na água, em qualquer lugar ele germina, só que ele começa a crescer, né? Ali tem uma hifa crescendo, e aí ele fica maluco e o conteúdo vaza no meio, e ele então senesce e morre. Ou então ele produz uma outra estrutura de resistência, mas ele não se multiplica, né? Eu já vou terminar. Aí, o que acontece? Isso é uma dificuldade tecnológica enorme para a produção de inoculantes, porque a gente não consegue ter esporos em números e em qualidade suficiente para produzir um bom inoculante. Não conseguia. Por quê? Hoje a gente consegue, né? Hoje nós temos inoculante comercial de micorriza, mas é baseado em raízes transformadas e em aeroponia. Quer dizer, isso é uma tecnologia interessante, produz bastante esporos, mas bastante cara, né? E muitas vezes não efetivas por conta de que o número de esporos não é suficiente. E a gente pode também fazer a multiplicação on-farm desses organismos usando os micro-organismos nativos e solo semeado com braquiária, ou sorgo, ou mesmo milho, que é uma planta que possui bastante raízes e multiplica bem os fungos, né? Então, esse é o principal problema nosso das micorrizas. Aqui, só para ilustrar essa produção on-farm, já desde 90 a gente testou essa produção on-farm com fungos nativos inoculados em mudas de maracujazeiro, com o objetivo de produção e redução de doença do maracujazeiro. E a gente teve um efeito espetacular, 51% de aumento de produção nas mudas de maracujá inoculadas levadas no campo. E esse efeito se refletiu também na qualidade dos frutos, maior peso, maior polpa e maior brix, as plantas que estavam micorrizadas com esses fungos produzidos on-farm. Bom, eu vou chegar. Só em 2000, nós tivemos a primeira publicação de um protocolo para a produção de multiplicação de fungos micorrízicos on-farm, que não segue nada diferente disso que eu falei com vocês. É um solo natural, e você elimina todas as plantas, solariza por 30 dias, sem água, sem nada, toma bastante sol, para eliminar algumas pragas e alguns outros organismos, e aí você vai crescer com braquiária, sorgo ou mesmo milho, e o inoculante que você quiser. Pode ser uma mistura de fungos da mata ou inoculante conseguido nos laboratórios. E aí tem o laboratório da Embrapa, que fornece, né, esse inoculante, ou o particular aqui da Universidade de Santa Catarina. Aqui eu trouxe para vocês um ensaio interessante feito lá na nossa Universidade de Londrina, onde esse inoculante é um trabalho bem recente. Esse inoculante produzido por aeroponia mostrou resposta em campo, em soja e milho,
né? Vocês veem a primeira barra lá é o controle, a segunda barra é inoculado só com fertilizante, a terceira com micorrizas, a quarta com micorrizas mais fertilizante e a quinta com micorrizas e metade da dose de fertilizante. A micorriza e o fertilizante não teve diferenças, né? E micorriza mais fertilizante teve um pequeno efeito de produção, mas também não é diferente. Mostra que há um efeito desses organismos no campo. Eu queria aqui um outro dado recente, um trabalho publicado recente, onde o manejo agroecológico, utilizando diversas culturas, né, café consorciado, no caso aqui, mostra maior riqueza de espécies em relação ao cultivo convencional. Quer dizer, as micorrizas no solo respondem e elas principalmente dependem dessa diversidade de plantas que você coloca no seu sistema de cultivo. Eu só queria deixar, então, esse recado. Eu acho que já foi falado hoje, já foi apresentado o site do Ministério. Hoje nós temos, esse é o site Bioinsumos do Ministério da Agricultura, onde você pode baixar no celular e lá tem a relação de todos os bioinsumos, né? Tá lá para controle de pragas e para inoculantes, todos os que têm registro e tem a especificação deles, o número de registro, para que serve, quais são os organismos que eles utilizam. E para micorrizas, atualmente nós temos 3 inoculantes registrados lá no Ministério da Agricultura. Aqui, e aí eu acho que é importante a gente tocar nesse assunto, um trabalho recentemente publicado, onde pesquisadores americanos e europeus fizeram uma análise de inoculantes de micorriza no mundo inteiro. Tá? Eles ranquearam esses inoculantes, fizeram testes de campo, casa de vegetação e publicaram a análise. E assim, infelizmente, eles chamam a atenção para problemas nesses inoculantes. Muitas vezes eles não têm aquilo para o qual eles prometem, principalmente no número de propágulos. E tem alguns registros, eu não vou entrar em cada um, mas tem alguns registros de inoculantes que muitas vezes têm até fertilizantes misturados aos inoculantes. Então, isso realça, chama a importância que a gente precisa ter no controle dos bioinsumos. Nós precisamos ter análises, nós precisamos ter registro desses produtos para que a gente tenha certeza daquilo que a gente está usando. Então, são critérios de qualidade que a gente tem que ter para produzir, para ter esses inoculantes e usar com segurança. Aqui, só lembrando, na minha pesquisa lá na internet, é um inoculante estrangeiro, né? Mas a garantia que está escrito ali embaixo. Nossa garantia, temos a seguridade da qualidade dos produtos que oferecemos e respaldamos com nossa garantia de 30 dias, na qual nossos produtos, se nossos produtos não cumprirem as expectativas, devolvemos seu dinheiro. Como assim, garantia de 30 dias para um produto de um bioinsumo? Isso não existe, né? Então, assim, a gente precisa ter muito cuidado, a tecnologia é importante, ela deve ser usada, mas a gente tem que ter produtos de qualidade. Nós não podemos dispensar essa análise de qualidade, né? Então, está aí o site do Ministério, consulte sempre o registro e considere as especificações e recomendações do fabricante. E aí as minhas sugestões, né, para maximizar a atividade microbiana nos sistemas, nos agrossistemas, não vai nada diferente do que todo mundo está discutindo e apresentando aqui hoje, mas principalmente rotação de culturas, plantas de cobertura, diversidade vegetal e produção de biomassa, isso é fundamental, né? Diversificação de culturas, usar ao máximo as plantas vivas, né, que a gente já vem falando isso aqui todo dia. Manejo dessas plantas é importante, que hora que você vai manejar essa cultura de cobertura, a relação CN delas, muito importante. Aumentar a matéria orgânica do solo, isso vai estimular os processos biológicos de controle de pragas e doenças, né? A natureza, isso é um postulado, e a gente tem que ter isso na cabeça nessa virada que a gente está dando. Ela não seleciona para eficiência, ela seleciona para sobrevivência. Isso é assim conosco, isso é assim com os micro-organismos. Então, ter diversidade vai garantir que todos os processos aconteçam no solo.
Biota abundante e diversificada, adubação equilibrada e eficiência. Gostei muito da fala do Telmo, que a gente está ensinando plantas a tomar sopa de nutrientes, né? Isso é uma coisa assim incrível. O uso de fertilizantes orgânicos, né? Compostagem, vai promover estruturação, tráfego de máquinas controlada, problema de compactação, água e ar no solo, né? E o uso de bioinsumos, né? Mas nesse contexto de produtos registrados, produtos testados, produtos que realmente produzem no solo os efeitos que estão se propondo. Então, essa agricultura de processos, né, que é o que nós estamos tentando fazer, e assim, eu tenho muita esperança, e eu tenho certeza que nós vamos virar essa página, né, ela é baseada na integração e no uso dos recursos naturais e das práticas. Eu só espero que essa agricultura de processos não vire, lá na frente, uma agricultura de produtos novamente, produtos biológicos. Esses produtos biológicos têm que ter qualidade, têm que se apresentar para o que estão sendo propostos. E aí a nossa equipe lá do IDR, né, muito obrigado pelo convite, pela equipe. Essa foto eu coloquei e eu acho muito interessante porque ela parece bastante o nosso caminho. Atrás está o laboratório, né? Nós temos um caminho grande para percorrer. Nós temos uma equipe que não é tão grande, precisa aumentar. Nós precisamos, nosso laboratório está aí, ele é um bom laboratório, mas precisamos de muito mais pesquisa para contribuir aí com essa virada que a gente está pleiteando. É isso, muito obrigado. Eu avancei uns minutinhos, mas... Obrigado, doutor Arnaldo Colosi. Obrigada, né? Depois nós teremos mais oportunidades aqui no painel, né? Com certeza.